Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui, tendo crescido e adolescido nos anos 70 e 80 e adorando música, né, MPB, por exemplo, é claro que o Djavan foi assim impactante. Na minha memória, a primeira lembrança que eu tenho é do estrondoso sucesso de Meu Bem Querer, que saiu no álbum de 1980. Acho que deve ter sido trilha de novela, tal. Só que provavelmente eu o tenha conhecido antes, porque, por exemplo, a faixa É Hora foi trilha sonora da primeira versão da novela O Astro, lá de 1978, e eu acompanhava religiosamente, né, aos meus 11 anos de idade, as aventuras e desventuras do Herculano Quintanilha e companhia. Pois bem, a carreira do Djavan como lançador de álbum solo, né, começou em 1976, lá com a voz, o violão, não sei o quê, do Djavan, que tem Flor de Lis. Só que antes ele já gravara alguns compactos, já gravara participações em trilhas de novela da Globo, né? Tipo Super Manuela, lá de 1973, 74. Então, o que que aconteceu em dezembro, né, de 2024? Mais especificamente no dia 4 de dezembro. A gravadora Som Livre botou nos sistemas de streaming o álbum Origem 73-75, que reúne gravações remasterizadas, né, pelo Max Viana, filho do Djavan, desta produção djavanesca pré-primeiro álbum. Só que nem tanto, porque tem uma exceção aqui, que é justamente a faixa 2, que é Hora, né? Que, como eu falei, apareceu na trilha sonora lá de O Astro. É que daí, imagino que o critério tenha sido assim: ok, não é 73, 75, mas é uma faixa que não apareceu nos álbuns depois de carreira, porque foi uma trilha, foi uma faixa da novela. Então, beleza, fica aí. Mesmo assim, aqui tá faltando uma faixa que pelo menos aqui no Spotify tem como single, né? Que é Aquela Menina. Porque assim, boa parte das faixas aqui são realmente raridade no sentido de estarem presentes em plataforma digital e em versões remasterizadas. Só por isso vale assim muitíssimo a pena. Só que antes de falar só um bocadinho mais sobre esse álbum deliciosamente lindo que me trouxe um monte de nostalgia, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, assim, antes, primeira metade dos anos 70, por exemplo, o que a Globo fazia com as suas trilhas sonoras de novela? Ela encomendava para artistas específicos fazerem, e aí depois convidavam cantores, né? Por isso que neste álbum aqui você não vai ter canções, porque a gente está acostumado o Djavan como cantautor, né, além de um grande violonista, tal. Aqui ele vai trabalhar muito também como crooner, e ele foi crooner de boate quando ele chegou no Rio de Janeiro, né? Então, aqui ele vai interpretar faixas que são do Luiz Airão, que foi muito famoso nos anos 70, do Vinícius de Moraes, do Marcos Valle, do Antônio Carlos de Jocafe, que foram faixas assim que constaram de trilhas sonoras de novela ou de coletâneas carnavalescas editadas pela gravadora Som Livre lá nos anos 70, né? Eles pegaram também, por exemplo, Fato Consumado, que apareceu, acho que no primeiro álbum, porque Fato Consumado é uma, acho que é a primeira canção assim do Djavan que estourou, né? Porque ela pegou em segundo lugar lá num festival de 1975. Só que a versão que aparece no primeiro LP, lá que tem Flor de Lis, eu acho que tá ali. É uma versão diferente. A versão que saiu no álbum do festival, pelo que eu saiba, não estava disponibilizada
em formato digital remasterizado. E aqui você vai ter. E o barato desse álbum é assim, como você tem então esse mix, né, de Djavan compositor, mas também de Djavan crooner, Djavan cantautor, Djavan crooner, você tem assim já faixas que apresentam aquele Djavan que a gente veio a conhecer mais assim, meados dos anos 70 para frente, mas mais estourando mesmo nos anos 80, né? Com aquela levada específica de violão, aquela maneira de dividir o samba, de cantar, tudo. A gente vai ver isso temperado com faixas que mostram a evolução para chegar aí, né? Então, faixas que são super anos 70, deliciosamente anos 70, mas que já mostram um baladeiro de mão cheia, né? E marcha rancho de carnaval. Enfim, é um álbum que, além de mostrar um cantor que às vezes o estilo de cantar aqui tá tão mais ou menos no passado, vamos dizer assim, que parece até um cantor mais velho do que é, sabe assim? Esse álbum é um barato porque ele é uma mescla. Alguém disse em algum lugar que é uma mescla de passado, presente e futuro. É claro que a gente imaginando período 73, 75, né? Ou seja, tem canções que, sei lá, parece que ele tá num registro pré-MPB, como a gente conhece, pré-festivais, aquela coisa de anos de marcha rancho e tal. Ou depois você pega uma faixa, você começa, olha, essa levada no violão, ou esse jeito de dividir o cantar, é o Djavan consagrado. Aí depois você chega lá no É Hora, que é uma faixa de 1978, aquele Djavan que já tinha inclusive lançado um ou dois álbuns solo, né? Ou pelo menos 76 saiu o primeiro, o segundo acho que saiu em 78 também. Você já pega um Djavan, que é o que mais me... É o que está grudado na minha memória, né? Então é uma audição muito legal. E para mim, eu tenho 58 anos, ouvi algumas sonoridades dos anos 70, que depois eu não ouviria na obra do Djavan, né? Até porque foram compostas por outras pessoas, foi muito legal. E eu não conhecia mesmo todas as faixas, né? Eu poderia ter ouvido na novela uma ou outra, mas eu me lembro de saber que existiu uma novela Super Manuela, até lembro, posso até lembrar de comercial, embora em casa eu fosse pequenininho, minha mãe preferia as novelas da Tupi, tem isso também. Mas o Astro eu já não estava mais na capital paulista, né? Não estava mais em Sampa, então aqui no interior não pegava a Tupi mais, sei lá, sei que você até, ou já não existia, não, existia, mas aí a gente já via a Globo, mas assim, né, as novelas. Então eu devo ter ouvido algumas dessas coisas antes, né? Só que, como eu falei no começo do vídeo, o que me marcou foi o do Meu Bem Querer para Distante. Então agora tenho onde voltar para ouvir de vez em quando, num lugar só, né? Um monte dessas origens do Djavan. É um álbum que se sustenta muito bem. Pessoal, para quem curte especialmente a sonoridade dos anos 70, né? Porque não é assim daqueles álbuns tipo, olha só como ele era antes da fama, que você escuta uma vez só, não, isso aqui tem super qualidade, né? É um artista em formação, em termos de estilo, mas ele está cantando Vinícius de Moraes, ele está cantando, ele sempre foi um grande artista, né? Então é um álbum que se sustenta com suas próprias pernas originais e originárias. Delícia. Tchau.